Bom, pessoal, iniciando a nossa segunda parte da aula agora, continuando a primeira explanação que nós estávamos estudando. Pode ser impugnado o edital? Pode. Descumprido aquelas determinações que deve conter o edital, que se encontra no artigo 40. Quem pode? É necessário destacar que, conforme o parágrafo 1º do artigo 41, quem pode impugnar o edital é o cidadão. O cidadão é parte legítima para a impugnação do edital. E aí se pergunta, cidadão é qualquer pessoa? Não, cidadão não é qualquer pessoa. Cidadão é aquela pessoa que goza dos direitos políticos. Ou seja, a pessoa que vota, que está comparecendo à eleição anualmente. Então ela vai ter que comprovar que ela goza dos direitos políticos e que preenche esses requisitos. Até quando eu posso impugnar o edital de licitação? Eu, cidadão, posso impugnar o edital de licitação até o 5º dia útil anterior à abertura das propostas. Tá bom, pessoal? Então, se eu tenho tantos dias para a abertura da proposta, até o 5º dia útil, é bom destacar isso, 5º dia útil. Então, 5º dia útil, eu excluo os feriados, o sábado e o domingo. São os dias em que a repartição funciona, tá bom, pessoal? Então, até o 5º dia útil da data fixada para abertura dos envelopes da habilitação. Que mais? Bom, a comissão ela vai ter 3 dias úteis para julgar essa impugnação, tá bom? O potencial licitante, ele pode, quem é licitante mesmo, quem está concorrendo, ele pode impugnar até o 2º dia útil anterior à abertura das propostas, tá? Da abertura do envelope de licitação. E nesse caso, a comissão de licitação ela não tem prazo para julgar. Porém, isso não vai ter efeito suspensivo, ou seja, eu não vou suspender a licitação. O processo ele vai seguir independentemente do julgamento ou não. Ele não é um recurso. Eu vou impugnar, vou falar, olha, o edital não tem isso, caso eu esteja participando da licitação. Então, é bom diferenciar. Se você é um cidadão que não está participando da licitação, você tem 5 dias úteis. Se você é licitante, se você está participando da licitação, aí você tem um prazo de 2 dias úteis. Tá bom, pessoal? Bom, é importante destacar que qualquer alteração que tenha o edital, ele deverá ser novamente divulgado, publicado no Diário Oficial ou no lugar que foi dado publicidade, tá? Reabrindo novamente, desde o início, o prazo estabelecido, tá bom? Exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não alterar a formulação das propostas. Ou seja, eu não vou alterar o valor das propostas, as especificações do produto, da proposta, não há uma alteração no valor, então não há necessidade de nova abertura de prazo, tá bom? Porém, qualquer alteração exige divulgação do texto alterado, tá bom, pessoal? É muito importante destacar isso, porque às vezes acontece alguma alteraçãozinha e a comissão não se atenta para isso. Também é passível de impugnação de alguma medida do licitante tomar, tá bom? Recebimento dos envelopes. Vai depender do tipo de licitação. Se é menor preço, 2 envelopes. Os documentos de habilitação e a proposta. Se é melhor técnica e preço, aí se for menor preço ou somente técnica, 2 envelopes. Porque aí vai ser a habilitação e a abertura das propostas,
ou a técnica somente, tá bom? Se for técnica e preço, eu vou ter a habilitação, as propostas com valor e a técnica, tá bom, pessoal? Então, vai depender do tipo de licitação. Menor preço ou somente técnica, só tipo técnica ou só tipo preço, 2 envelopes. Técnica e preço, 3 envelopes. Por quê? Porque tem a habilitação, fora esses outros 2, tá bom? É importante destacar, muita empresa cai nisso, gente. Muita empresa perde por causa desse detalhe na licitação. Às vezes ela tem até o preço menor que a empresa do lado que ela está concorrendo. Porém, ela esquece de rubricar os documentos, de dar aquele vistinho, de dar aquela assinatura. Todos os documentos, todas as páginas do documento devem estar rubricadas, tá bom? Assim como todos os envelopes, tá bom? Então, se a comissão ela olha, ela analisa e está faltando aquela rubrica, está faltando aquela assinatura, a empresa vai ser desclassificada, tá bom, pessoal? A jurisprudência já tem entendido que, vamos supor, eu faço uma licitação em que eu tenha 20 participantes, eu não vou precisar também pegar a rúbrica de todos no envelope fechado, porque eu também tenho que pegar o envelope fechado com a rubrica de todos, para saber, para quê? Para até não garantir que depois se junte novos documentos. Então, eu, empresa, apresento meus 2 envelopes, a outra empresa apresenta os outros 2 envelopes dela, se for menor preço, vai reunir tudo com a comissão de licitação e a comissão com aquele bolo de envelope vai passar para todo mundo para que se rubrique. Vamos supor, se é uma licitação grande que tem vários participantes, vamos supor 20, a jurisprudência já entendeu que eu posso pegar a rubrica somente de 3 participantes daquela licitação. Tá bom, pessoal? E eu também destaco que os documentos, conforme eu disse anteriormente, dentro desse envelope de licitação, tem que estar devidamente assinados, devidamente rubricados, tem que ter assinatura da pessoa competente para tal fato. Se for um documento contábil, tem que ter assinatura do contador. Se for um documento de registro, tem que estar o documento. Se for uma autenticação, se houver a necessidade desse documento estar autenticado, ele tem que estar autenticado, tá bom, pessoal? Habilitação. Agora aqui nós vamos abrir uma parte só para estudar esses documentos de habilitação. Eles se encontram, como eu disse anteriormente, tem que estar rubricados esses documentos de habilitação, que se encontram dentro do envelope, e eles se encontram previstos no artigo 27 seguintes, do 27 ao 31 da Lei 8.666. Eu só quero destacar aqui, se todos forem inabilitados na licitação, ou seja, se todas as empresas tiverem algum probleminha nessa fase de habilitação, eu vou aplicar a diligência disposta no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.666. Ou seja, eu vou suspender o procedimento e vou dar um novo prazo de 8 dias úteis para que essa empresa complemente os seus documentos, para que essas empresas complemente os seus documentos. Destaco que somente se todas, se uma estiver habilitada, mesmo que o valor dela seja mais alto, vai ganhar aquela empresa, vai ser lograda vencedora aquela empresa, tá bom? Cabe só destacar que se for na modalidade convite, o prazo vai ser de 3 dias úteis. Concorrência tomada de preços, 8 dias úteis. Modalidade convite, 3 dias úteis. Tá bom, pessoal? Pregão também vai cair nesse prazo de 8 dias úteis, tá? A nomenclatura que eu dou é habilitado ou inabilitado. Ou essa pessoa está habilitada ou está desabilitada, inabilitada, tá bom? Não é nem desabilitada, é inabilitada, tá bom? Ou está habilitado ou está inabilitado. Ou essa pessoa está qualificada ou desqualificada, tá bom? É o nome que a gente usa. Habilitação, inabilitação, qualificação, desqualificação, tá bom?
essa pessoa julgada a habilitação, eu vou abrir um prazo ela para o recurso, tá bom? Vamos supor, empresa, você está habilitada, você possui todos os documentos necessários que o edital exige. Então, você está habilitada e eu abro prazo para as outras empresas, conforme o artigo 109 da Lei 866, tá? Um prazo de 5 dias úteis, se for convite, prazo de 2 dias úteis, tá bom? Pregão, concorrência, tomada de preços, 5 dias úteis, se for convite, 2 dias úteis para prazo de recurso, para as outras empresas recorrerem de algum documento de inabilitação. Destaco que aqui, se alguma empresa se manifestar em recorrer, esse recurso vai ter efeito suspensivo. O que quer dizer? Vai se suspender a licitação, vai ser analisado esse recurso e após vai ser dado prosseguimento da licitação. Tá bom, pessoal? Agora, como nós estamos falando da habilitação, eu vou abrir uma parte aqui, que eu falei até no início que nós íamos estudar quais os documentos necessários para a habilitação. Então, vamos lá no artigo 27 do 866, que nós vamos discutir esses documentos, quais são esses documentos, ou pelo menos para você ter uma noção, porque teve uma alteração agora, introduzida a partir de 1º de janeiro de 2012, aí ela foi prorrogada um pouquinho mais para não ser utilizada no mês de janeiro, porém a partir do dia 31 de janeiro já está pegando fogo aí o assunto que eu falei, que é da certidão negativa trabalhista, que foi mais um documento de habilitação a ser incluído que a empresa tem que ter hoje, tá? Então é muito importante vocês atentarem que qualquer documento faltando aí vai poder ocasionar a desclassificação, a inabilitação da empresa nessa fase de habilitação. Então vamos lá, artigo 27. Para habilitação das licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente, hein, pessoal? Olha esse nome aí, exclusivamente, ou seja, eu tenho que ter exclusivamente, eu tenho que ter somente esses, eu não posso exigir mais que esses documentos, mas esses são essenciais. Documentação relativa à habilitação jurídica. O que é habilitação jurídica? A habilitação jurídica está disposta no artigo 28, ou seja, passando o 27, lá no 28 está falando quais são esses documentos. Se você for pessoa física, ou seja, você pessoa física estiver concorrendo, você vai ter que ter a sua cédula de identidade, tá bom, pessoal? Ou se você for pessoa jurídica, você vai ter que ter o seu registro comercial, se for uma empresa individual, ou o ato constitutivo, o estatuto ou o contrato social em vigor, devidamente registrado. Tá bom, pessoal? Por exemplo, são casos de sociedades comerciais, as tais das SAs, das limitadas, que você vê aquele S.A, ou LTDA, empresa limitada, empresa SA, é empresa por sociedade anônima, tá? Então elas vão ter que estar devidamente registradas na junta comercial. E se for o caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores. Ou seja, eu tenho que ter o ato constitutivo da empresa devidamente registrado na junta comercial, e se for por ações, uma sociedade por ações, eu tenho que ter a ata de eleição dos administradores. E toda vez, esses administradores, eles têm um mandato por um tempo, igual o presidente, governador, prefeito, por exemplo. Eles têm um mandato, eles têm um prazo. E sempre que houver essas eleições, eu tenho que juntar a eleição atual, de quem está respondendo como administrador da empresa. Se for uma empresa que não tem ações, que é somente 2 sócios, uma sociedade limitada, eu vou juntar o documento do administrador, do representante que vai estar lá escrito naquele ato constitutivo. Em uma cláusula daquele ato constitutivo, daquele contrato social, vai estar lá. Responsabilize-se como administrador da sociedade o senhor fulano de tal. E aí eu junto o documento do seu fulano de tal como representante legal daquela empresa. Tá bom, pessoal?
No caso de sociedade civil, o ato constitutivo, acompanhado também da prova da diretoria em exercício, que também pode ser por eleição. Vamos supor, uma entidade sem fins lucrativos, ela vai ter um grupo que vai eleger sempre aquele pessoal. Tá? Vamos supor uma maçonaria, uma SSH, uma seleta Sociedade Caritativa Humanitária, que tem eleição dos seus pares, por exemplo, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, eu vou juntar a ata da eleição de quem está atualmente sendo o administrador ou que está respondendo por aquela instituição. Tá bom, pessoal? Em se tratando de uma empresa ou de uma sociedade estrangeira que está em funcionamento no país, eu vou juntar o decreto de autorização dela e o ato e o registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade exigir. É muito difícil a gente ver esse caso. O mais que a gente vê é casos de empresas, tá bom, pessoal? Então, seriam os incisos 2 e o inciso 3. Porém, quando eu contrato uma pessoa física, aí é a apresentação da cédula de identidade dela. Tá bom, pessoal? O inciso 2 do artigo 27 também pede a qualificação técnica, tá bom, pessoal? O que é qualificação técnica? A qualificação técnica, eu vou encontrar ela disposta no artigo 30 da Lei 8.666, tá bom? Que seria? Seria o registro ou inscrição na entidade profissional competente, se é uma empresa de engenharia, se é uma empresa, um escritório de advocacia, ou se é um advogado ou um engenheiro, ele vai ter que ter o registro dele no CREA, ou na OAB, ou no órgão competente dele, tá bom? Eu coloquei aqui o engenheiro e o advogado como exemplo, mas existe o contador, o médico, tá bom? E cada um tem o seu registro no órgão competente. Ele também vai ter que comprovar a aptidão de desempenho dele naquela atividade compatível com aquelas características, tá bom, pessoal? Às vezes pode ser um documento, uma declaração, declaro que estou apto a exercer essas atividades conforme tal, responsabilizando pelos danos, tá bom? Ou uma comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos quando exigível, quando exigido, tá? Que tomou conhecimento de todas as informações. Cada um é um documento que ele vai ter que apresentar e geralmente o modelo desses documentos vem dispostos no edital, tá bom, pessoal? E uma prova de atendimento daqueles requisitos, tá bom, pessoal? Quando eu utilizar casos dispostos no inciso 2 do artigo 30 da Lei 666, às vezes vocês veem que eu estou dando uma olhadinha de lado, que eu estou lendo a lei, tá bom, pessoal? Só para acompanhar com vocês. O inciso 2, ele pede lá o comprovante de aptidão para desempenho. Muitas vezes eu posso pedir atestados fornecidos por pessoas jurídicas, tá bom? De direito público ou de direito privado, devidamente registrados em entidades profissionais competentes. Ou seja, eu vou realizar uma obra, eu vou pedir um atestado de capacidade técnica. Esse atestado de capacidade técnica, ele pode ser fornecido por um outro órgão, uma outra secretaria, uma outra prefeitura, um outro governo, tá bom? E ali, aquele responsável daquele órgão, seja privado ou seja público, vai atestar que a empresa tal já prestou serviços de engenharia, ou já prestou serviços de limpeza, já forneceu computadores, tá bom? E aí ele vai fornecer esse atestado que eu vou pedir, que eu, instituição, eu, órgão licitante, vou solicitar. Tá bom, pessoal? O outro documento a ser solicitado encontra-se no inciso 3 do artigo 27, que é a qualificação econômica e financeira, tá bom, pessoal? Ele se encontra no artigo 31 da Lei 8.666. Que são esses documentos de qualificação financeira? O balanço patrimonial ou as demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, a certidão negativa de falência ou concordata da empresa, distribuído pela sede da empresa, tá bom? Eu vou tirar a concordata e falência da sede daquela instituição,
tá bom? E a garantia das modalidades previstas no caput, no artigo 1º do artigo 55 da lei, limitada a 1% do valor estimado da licitação. Tá bom, pessoal? Essa é a documentação de qualificação financeira. E a última que sofreu, a penúltima, né, que é inciso 4 da lei, do artigo 27 da lei 86666, que é a regularidade fiscal e trabalhista. Pessoal, muita atenção que esse e trabalhista foi inserido agora pela lei 12.440 de 2011, tá? Que entrou em vigência a partir de 1º de janeiro, porém, por ser uma certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, o tribunal, até para adequação dos seus procedimentos, das suas atividades, ele prorrogou um pouquinho mais, para até dia 30 de janeiro. Então, a partir do dia 31 de janeiro de 2012, está em vigência a exigência agora dessa certidão negativa de débitos trabalhistas, ou seja, essa regularidade trabalhista. Então, o inciso 4 pede a regularidade fiscal e trabalhista. Esses documentos se encontram dispostos no artigo 29, tá, dessa lei que a gente discute, e são eles: inciso 1, prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro geral de contribuintes. Ou seja, o que é? Se pessoa física, cópia do CPF. Se pessoa jurídica, cópia do CNPJ. Tá bom, pessoal? Bom, prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, tá bom, pessoal? Sede ou domicílio de quem está concorrendo, do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja, eu vou ter que ter o meu CNPJ, ou a minha inscrição estadual, ou a minha inscrição municipal, compatível à minha sede ou ao meu domicílio, e descrevendo a atividade que eu exerço, e essa atividade tem que estar compatível com o que eu estou concorrendo no edital de licitação. Tá bom, pessoal? Prova de regularidade, isso é muito importante, isso geralmente as empresas caem nisso, pecam nisso, elas sofrem, ou muitas vezes não são juntadas no documento de habilitação, tá bom? Que é a prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante. Então, o que é? É a certidão negativa de tributos federais, municipais ou estaduais. Hoje em dia eu já tiro essas certidões, a grande maioria na internet, federal e as estaduais, e eu já consigo tirar até por meio virtual pela internet. Tá bom, pessoal? A municipal vai depender do município. Campo Grande a gente já tira pela internet. Tá bom, pessoal? Inciso 4, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, tá bom, pessoal? Demonstrando o cumprimento dos encargos sociais. Ou seja, eu, empresa, eu tenho que pagar o INSS, tenho que pagar o FGTS dos meus funcionários. Se eu não estiver em dia, eu não vou conseguir tirar essa certidão pela internet. Ou seja, eu também vou estar impedido de concorrer a licitações se eu não tenho isso. Ou se eu concorrer e não tiver essa documentação, eu vou ser declarado inabilitado. Tá bom, pessoal? Então, são documentos essenciais, muito importantes, que são exigidos e que vocês devem estar atentos se forem representantes das empresas. Tem que analisar se tem toda essa documentação. É muito documento, mas é muito importante porque é essencial para se concorrer. Tá bom, pessoal? E o inciso 5, que é a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa. Essa é a novidade, tá bom, pessoal? Então, eu acesso o site do TST,
quem tiver curiosidade pode estar até acessando www.tst.jus.br. E aí lá vai ter um ícone escrito CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Você vai clicar lá, vai colocar o seu CPF, ou você pode colocar o CNPJ de uma empresa, e vai sair a certidão. Vamos supor, se eu, Leonardo, quiser concorrer a uma licitação, e vamos supor que eu tenho uma empregada na minha casa, e essa empregada entra com uma ação trabalhista contra a minha pessoa, ela ganha, e eu não pague esse débito trabalhista, essa sentença da Justiça do Trabalho. Meu nome vai ser inscrito lá no TST. Quando eu jogar o CPF do Leonardo bonitinho lá, vai sair lá, consta débito trabalhista. E eu, Leonardo, não vou poder concorrer àquela licitação que eu desejaria participar. Tá bom, pessoal? Então isso é uma novidade, isso está novo aí, isso está bombando. Muita empresa está pecando porque está esquecendo de juntar. Muita empresa também não está conseguindo participar da licitação porque tem débito trabalhista. É uma forma de se coibir também que se participem empresas que não cumprem com a legislação do trabalho. Tá bom, pessoal? Empresa que não paga encargo social não concorre. Empresa que não paga direito o seu funcionário, que não cumpre com a legislação trabalhista, também não vai concorrer à licitação. Tá bom? Só pode concorrer quem está corretamente conforme a legislação do trabalho. Tá bom, pessoal? E também o último requisito de habilitação é o inciso 5 do artigo 27, que pede o cumprimento do disposto do inciso 33 do artigo 7 da Constituição Federal, que foi incluso pela Lei 9.854 de 99. Tá bom, pessoal? O que pede? Ele pede uma declaração de que os seus funcionários são proibidos de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Quer dizer, que os funcionários menores de 18 anos, tá bom, pessoal? Eles não realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tá? Assim como os menores de 16, salvo na condição de aprendiz, tá bom, pessoal? Então aí vocês dão uma olhada nesse inciso, e isso é uma declaração. Geralmente vem no edital, ou a empresa vai preencher essa declaração que não possui menores de 14 anos trabalhando na sua empresa, e que os de 16 a 18, eles não realizam atividade noturna, trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tá bom? Os menores de 18 e de qualquer trabalho, quer dizer, os menores de 16, tá bom? Menor de 16 não pode realizar trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tá bom? Salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, tá bom? E de 18 anos tem que ter essa declaração. Bom, voltando agora aos nossos procedimentos, vamos para a fase de classificação e julgamento, tá bom, pessoal? Destaco também que esses documentos eles deverão ser todos rubricados, tá bom? Tá bom, pessoal? A classificação ela vai seguir aquelas formalidades dispostas na lei, ou seja, vai ter que obedecer toda a documentação, a empresa vai ter que estar devidamente habilitada, e irão ser analisadas as propostas, tá bom, pessoal? O preço ele deverá ser compatível com o praticado no mercado, tá? Sob pena de eu também poder cancelar o certame licitatório, tá? Se todos forem desclassificados, eu vou abrir novamente aquele procedimento do artigo 48, parágrafo 3º, lá da 866, dando 8 dias úteis, tá? Regra, se for pregão, tomada de preços e concorrência, e 3 dias úteis se for convite, tá? 8 dias úteis para novo reoferecimento de propostas, tá legal? No julgamento, caso ocorrer empate, eu vou aplicar as regras do artigo 3º, parágrafo 2º e do artigo 45,
parágrafo 2º, ambos da Lei 866, tá bom? Vou colocar os demais em ordem de classificação no momento do julgamento. Vou abrir fase para recurso, conforme o artigo 109, se alguma empresa quiser recorrer da decisão do julgamento. Se for licitação, modalidade concorrência, tomada de preços, leilão, concurso e pregão, 5 dias úteis. Se for modalidade convite, 2 dias úteis. Tem também efeito suspensivo, tá bom, pessoal? E aí, depois da fase de classificação e julgamento, nós vamos para a fase de homologação. Que objetiva a fase de homologação? Ela visa conferir a regularidade do procedimento licitatório. O procedimento licitatório seguiu todos os procedimentos que a Lei 8666 exige? Sim, seguiu. Então, ela está apta, ela está regular para o procedimento de homologação. Quem faz a homologação é a autoridade superior do órgão. Se é uma secretaria de Estado, vai ser o secretário de Estado. Se é uma secretaria de município, vai ser o secretário municipal. Se é uma prefeitura, se é o prefeito, se é a prefeitura como um todo, vai ser o prefeito que vai homologar, assim como o governador ou com o presidente. Geralmente essa descentralização, essa divisão de órgãos, então geralmente é o secretário municipal, ou secretário de Estado, ou ministro de Estado, se for um órgão federal. Tá bom, pessoal? Após a fase de homologação, nós vamos para a fase de adjudicação, tá bom? Que é onde sai o resultado oficial, onde se fala quem é o vencedor. O vencedor é a empresa tal, tá bom? Eu quero só destacar que isso aqui, essa ordem de homologação e adjudicação, eu vou aplicar para concorrência, tomada de preços e convite, tá bom, pessoal? O pregão, ele tem uma peculiaridade diferenciada, que é essa inversão das fases, tá bom? Primeiro vai ser a adjudicação, depois a homologação. Então, a adjudicação, ela vem para dar o resultado oficial do certame licitatório, tá bom? Ele dá o status oficial de vencedor para aquela empresa que teve a melhor proposta e que teve os documentos de habilitação cumpridos com a legislação. Tá bom? É importante destacar que ele tem mera expectativa de direito, ou seja, ele não tem aquele direito de ser contratado. Ele tem aquela expectativa. Porém, o que quer dizer essa expectativa? Ou seja, eu não posso contratar o segundo ou o terceiro. Se eu for contratar, eu tenho que contratar com aquela. Agora, eu não sou obrigado a contratar. Pode aparecer algum motivo, algum fato superveniente, que eu não contrate aquela empresa. Tá bom, pessoal? Porém, se eu chamar, quando eu chamar, ó, empresa tal, vem assinar o contrato, tá? Ela se torna obrigatória essa assinatura, tá? Pelo prazo de 60 dias da entrega dos envelopes. A proposta dela é vinculada pelo prazo de 60 dias, tá? Podendo o edital dar um prazo maior. O prazo mínimo é de 60 dias da proposta. Então, ele tem um prazo para assinatura e aí ele vai ser obrigado a assinar. Se ele não assinar, ele pode ocorrer em penalidades, em sanções, tá bom? Ele só não vai ser obrigado a aplicar essas penalidades se ele não, se passar esse prazo dado pelo edital. Por exemplo, vamos supor que o prazo seja de 60 dias, que seja o mínimo mesmo. Passou esses 60 dias, ele não é mais obrigado a assinar o contrato, tá bom? A ser chamado para assinar. Porém, foi chamado, está dentro do prazo, ele é obrigado a assinar esse contrato sob pena de sofrer as penalidades do artigo 81, tá bom, pessoal? Eu não vou aqui discutir, também a gente não tem tempo para discutir, porém é bom vocês darem uma leitura no artigo 81 da Lei 8.666, que são as penalidades que uma empresa pode sofrer pelo não cumprimento, pela não assinatura do contrato, até por algum descumprimento do contrato administrativo que vem acontecer. Tá bom? Vamos supor, eu chamo o primeiro colocado.
ele não quis assinar o contrato, eu vou aplicar a penalidade do artigo 81 e vou chamar o segundo colocado, tá bom, pessoal? Conforme o artigo 64. E assim sucessivamente. Se o segundo não quiser, eu chamo o terceiro, tá bom? Mas lógico, o segundo colocado tem que estar com o documento de habilitação e com a sua proposta regular, tá bom? Ele tem que estar classificado, tá bom, pessoal? Importante destacar que tem que estar nas mesmas condições do primeiro colocado, tá bom, pessoal? O segundo e assim sucessivamente que forem chamados, eles também não estão obrigados a aceitar. O único que está obrigado a aceitar é o primeiro. Porém, o primeiro não quer, eu chamo o segundo. Só que o segundo ele já não é mais obrigado. Por quê? Porque ele tem que realizar no valor da proposta do primeiro colocado. Então, ele não vai ser obrigado a aceitar. Ele pode, como não pode. Assim como aí, se ele não quiser, eu chamo o terceiro, chamo o quarto, quantos estiverem. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma passada rápida aqui para finalizar, então, o procedimento do pregão. Tá bom, pessoal? Ele tem somente algumas peculiaridades diferentes. O procedimento do pregão vocês vão encontrar na Lei 10.520, que já se encontra postada no site de vocês. Tá bom, pessoal? É muito importante vocês darem uma lida na Lei 10.520, que o pregão, hoje em dia, é a modalidade mais utilizada no momento, tá? Então, vocês vão usar basicamente esse procedimento que eu falei, todo, porém, o pregão ele tem algumas peculiaridades, algumas diferenciações desses procedimentos, então peço a leitura na apostila também, do manual do TCU, se vocês tiverem um interesse, se quiserem se aprofundar e até trabalhar nessa área, representando a empresa, é muito bom essa leitura. Tá bom, pessoal? A formalização do processo é conforme já estudamos, conforme eu já falei anteriormente, tá bom? Publicação do edital, vai ter esse intervalo mínimo de 8 dias da publicação do edital para a abertura das propostas, tá bom? Para o dia da realização da sessão de abertura das propostas. Recebimento dos envelopes, também vão ser 2 envelopes, por quê? Porque na modalidade pregão nós não temos tipo técnica, tá bom, pessoal? Nós só temos o tipo preço, é somente o menor preço. Quem oferecer o menor preço. Essa é uma característica do pregão. Então, nós vamos ter somente a abertura de 2 envelopes, que devem estar também devidamente rubricados, todas aquelas condições dispostas anteriormente, tá? O envelope de habilitação e o envelope da proposta, do valor, tá? A classificação e o julgamento, a diferença é que nós temos as propostas escritas e após os lances verbais, conforme nós já discutimos naquela aula de pregão, que nós discutimos, falamos bem dos procedimentos, como que essa fase da abertura de proposta escrita e depois do lance verbal, tá bom, pessoal? Temos a fase de habilitação, que é igual à fase anterior, tem que haver a necessidade da apresentação daqueles documentos, documentos de habilitação, artigo 27 ao 31. Recurso, aí vai ser uma fase só para o recurso, em que vai se discutir tudo, tá bom? Tudo que foi colocado anteriormente, naquelas outras fases, a gente tem uma fase só para recurso, que aí se discute o edital, se discute as propostas, os lances, os procedimentos, vão ser discutidos nessa fase de recurso. E aí, o diferencial, que é importante se destacar, que às vezes pode até cair na prova, tá, pessoal? A diferença do procedimento da Lei 8666, que tem tomada de preço, concorrência, convite, leilão e concurso, elas se caracterizam que seguem na ordem homologação, depois adjudicação. No pregão, na Lei 10.520 de 2002, há essa diferença. Primeiro é feito a adjudicação e depois é realizado a homologação. Porém, as duas continuam sendo a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou finalizando aqui essas nossas aulas. Foram 3 aulas, uma inteira, 2 aulas dividido em 2 partes. Foi um prazer estar com vocês. Nós nos encontraremos possivelmente
em mais alguns módulos. Fica aqui o meu agradecimento a vocês. Desculpe, às vezes, por uma didática ainda meio complexa. Isso é tudo estudo, muita preparação da nossa parte. Espero que nas próximas a gente já possa estar com um pouco mais de desenvoltura. Espero também que vocês se dediquem a esse curso, a esse módulo, leiam, resolvam os exercícios das apostilas, que esses exercícios são muito bem elaborados. Peço também a leitura da apostila, das leis que eu inseri, tá? Que servem de uma base muito boa, o manual do TCU, e espero encontrar vocês aí também no campo de trabalho, na área de licitações, quem sabe estudando em um curso, nós podemos nos encontrar aí, quem sabe ambos como alunos, ou como aluno-professor, ou até na própria disputa de licitação aí, alguém como membro de comissão, ou alguém como advogado de um procedimento licitatório, ou como participante, representante de empresa. Espero que vocês tenham sucesso nessa disciplina e que se dediquem ao máximo. Leitura é muito essencial, tá, pessoal? Leitura é o mais importante. Peço que leiam, porque muitas vezes existem entendimentos diferentes, interpretações diferentes. Eu posso interpretar a lei de uma maneira, uma pessoa de uma comissão de licitação pode interpretar de outro modo, um documento de outro modo. Então é sempre bom vocês estarem lendo, estarem se atualizando com essa coisa de Copa do Mundo, Olimpíadas. Mesmo não tendo no Mato Grosso do Sul, algumas vantagens, algumas obras acontecem aqui para que se recebam turistas de outras regiões. Então a gente pode realizar licitações, obras para ter isso. Tá? Então eu espero muita dedicação de vocês e um grande abraço e até o nosso próximo módulo, até o nosso próximo encontro. Tenham uma boa prova. A prova vai ser tranquila, vai ser exercícios com base na apostila e na aula. Tá? Muitas vezes podem cair algum exercício que tenha na apostila e que não foi discutido na aula, tá, pessoal? Então eu peço muita atenção, muita leitura, muito estudo, tá bom? Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro no próximo módulo. Até mais.